Beleza, pessoal? Vamos agora para a questão número 48 do Caderno de Humanidades do Enem 2020. Cadê? Vamos lá. Nas últimas décadas, primeiro vamos dar uma lida aqui na legenda aqui. É um texto de 2009. A autora ou autor, sobrenome Noruega. As trabalhadoras do telemarketing, ou seja, aquelas mulheres que trabalham para empresas como Vivo, Oi, ou até mesmo atendente de empresas como a Samsung, e aquele pessoal que atende nossa ligação para quando a gente quer reclamar ou falar de algum produto, ou quando eles querem vender algum produto, são essas pessoas. Uma nova divisão sexual do trabalho, e aí como meu curso foi Ciências Humanas e eu estudei um pouco sobre essas questões, apesar de eu não ter lido esse texto, imagino que esse texto vai tratar da condição de emprego das trabalhadoras de telemarketing, relativas a, por exemplo, exploração salarial, pouco salário, ou cargas de trabalho muito altas, etc. Eu imagino isso a partir da leitura da legenda. Vamos para o enunciado agora. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização do mundo do trabalho vem ocorrendo. Uma acentuada feminização, a gente pode entender que as mulheres estão ocupando mais cargos no mundo do trabalho. Será que é isso? Vamos continuar. Se a participação masculina pouco cresceu no período do pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi um terço marcante. Então, realmente é isso. Ainda tem muitos homens trabalhando, mas o nível permanece nesses últimos 50 anos e cada vez mais mulheres estão trabalhando. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, ou seja, as mulheres têm empregos piores do que os homens, como por exemplo atendente de telemarketing, que ganha pouco e às vezes a gente se sente incomodado quando a gente recebe ligação do telemarketing, apesar de que são pessoas que estão só tentando trabalhar honestamente, né? Onde a exploração em grande medida se encontra mais acentuada. Então, isso que eu imaginei aqui o que o livro trataria, essa parte do enunciado, que é uma partícula desse texto, está me mostrando realmente isso. Ou seja, as mulheres estão mais situadas no mercado de trabalho, mas os empregos delas são piores do que os dos homens, por exemplo. Vamos ver o que é que pergunta. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente, ou seja, há uma transformação, mas o texto está falando que é insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade em virtude das. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão de gênero. É estudado por quem estuda gênero. Só que como o Enem está sob o comando do presidente Bolsonaro, que é de extrema direita e que ele se diz contra a tal da ideologia de gênero, que eu não sei bem o que é, a questão não está falando uma igualdade de gênero, está falando só igualdade. Mas nos estudos, quando vocês entrarem na universidade, vocês forem fazer psicologia, forem fazer sociologia, essas coisas, vocês vão estudar a partir de perspectivas de gênero. Gênero é o quê? É transexual? É gay? Não, gênero é homem e mulher. Os estudos de gênero trabalham a partir principalmente dessas duas classificações, do mundo feminino e do masculino, e pergunta, por exemplo, por que os homens têm os melhores empregos e as mulheres não. Claro que tem gente que não estudou e vai falar, estudar gênero é implantar, sei lá, uma ideologia gay nas escolas. Não tem nada a ver com essa própria questão, que foi um pouco camuflada
Não foi dito o que ela é realmente, que é uma questão que analisa o trabalho a partir do gênero feminino. Por questões ideológicas não foi chamado assim, mas estou alertando vocês que isso aconteceu nessa questão. Vamos ver lá. Quais transformações... vamos ler de novo aqui. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para estabelecimento de uma condição de igualdade. Qual é a condição? A condição é que as mulheres estão trabalhando mais, mas que as condições ainda são piores do que a dos homens, basicamente. Vamos analisar as questões aqui. E em virtude do quê? O que justifica isso? A estagnação dos direitos adquiridos e do anacronismo legislativo. Anacronismo é uma coisa que está fora do tempo, é uma coisa atrasada. Há uma estagnação das leis adquiridas? Não, pessoal, não há estagnação. Por quê? Tem leis que protegem a mulher quando ela está grávida. Tem leis que permitem a mulher e o homem também cuidar da criança recém-nascida por um determinado tempo. E isso aí foi depois dos anos 70. Então, a lei em si, ela tem avançado em relação ao trabalho feminino, beleza? Então não pode ser a letra A. Não há uma estagnação. A manutenção do status quo gerencial e dos padrões de sincronização familiar, e aí sim a resposta é essa aqui. Por quê? Pessoal, quem herda as grandes empresas geralmente é o filho homem. O filho homem coloca outros gestores homens. As mulheres são assediadas, ou secretárias, por exemplo, ou pessoas trabalhando no telemarketing, geralmente pelos seus próprios chefes. Então, quando você fala manutenção do status quo, a questão não quis usar termos dos estudos de gêneros, mas ele está dizendo o seguinte: a gestão é machista. É isso o status quo da gerencial? Então a primeira parte da resposta está corretíssima. Há uma manutenção desses status machistas. E dos padrões de socialização familiar. Por que isso atrapalha a mulher um pouco? Porque a mulher ela casa com... Às vezes ela casa com uma pessoa, com um homem ou com outra mulher, não sei. E ela não combina, fala, olha, eu vou fazer isso aqui na casa e você vai fazer aquilo ali. Beleza? Beleza, vamos nos ajudar. Então tudo bem. As pessoas casam e não pensam nisso. Casou, pronto. Aí o marido, por exemplo, pode ser muito machista. Ele vai trabalhar, a mulher também vai trabalhar. A mulher tem um filho e ele fala, olha, você cuida do menino, quando você voltar do trabalho aí, faz a comida que eu quero comer. Então a mulher trabalha, cuida do filho, lava a roupa, faxina, e ainda vai fazer o jantar. Ou seja, o âmbito da família que leva essas questões também do machismo, do fato do homem não querer ajudar a mulher em certos aspectos, e também faz com que ela não consiga a mesma potencialidade do trabalho, porque ela vai estar mais cansada, ou ela simplesmente desiste do emprego. Então, letra B, letra correta, são duas das causas da desigualdade que a gente pode perceber. É a manutenção dessa gerência do status quo que é machista, e padrões de socialização familiar que interferem também no âmbito profissional. A desestruturação da herança patriarcal seria o mesmo que desestruturação do machismo. O machismo não está desestruturado, então não pode ser a letra C. Disputas na composição sindical. A questão não falou nada de questões sindicais, e geralmente tem vários sindicatos que são voltados para as condições da mulher, então também não tem nada a ver. Exigências de aperfeiçoamento também não tem nada a ver, porque por mais que a mulher seja a melhor no trabalho dela, se ela for barrada por essas questões de tradicionalismo machista na instituição, e chegar com problemas de casa, ela não vai poder. Tem uma cena de um filme que depois eu vou tentar lembrar, vocês sabem que eu não lembro dessas coisas,
Mas a mulher, ela era física. Vocês lembram de Chernobyl, que foi aquela usina nuclear que explodiu, acho que lá na Ucrânia, nos anos 80. Era um governo comunista, e o governo comunista era a mesma coisa do capitalista. Eles botavam lá os amigos dele. Então, a mulher, na cena retratada, o que aconteceu de verdade, ela chega pro patrão, que era um homem, ela era física nuclear formada e falou: patrão, a usina vai explodir. O patrão falou: não, com base em que você fala isso, não vai acontecer isso. Ela falou: com a base que eu sou mulher e sou engenheira nuclear e você é homem, e antes de botarem você aqui, você trabalhava numa fábrica de sapato. Então, para você ver como isso acaba com a potencialidade da inteligência de muitas mulheres, acabou e faz isso até hoje. Mulheres que poderiam estar produzindo coisas magníficas. Se essa mulher desse caso, eu não lembro o nome dela, nem lembro o nome do filme, nem sei se é uma série. Se vocês procurarem, vocês vão achar aí na internet. Mas esse caso é verídico. Se vocês encontrarem, se vocês pesquisarem, vocês encontram. Mas imagina se essa mulher com essa capacidade fosse ela a chefe de Chernobyl na época. Provavelmente não teria acontecido o que aconteceu. Ela teria parado a produção na hora certa, teria consertado o problema. Mas os homens botaram um homem que era um cara que trabalhava na fábrica de sapato para ser o líder. E isso é coisa do machismo. Eu, enquanto homem, eu tenho plena consciência que os homens fazem isso, e eu também adoto minha posição de ser contrário a isso. É isso aí. Vamos nos ver na próxima questão, que será a questão 49. Até lá, pessoal.